Olá, bom dia. Agora são 8 horas e 58 minutos. O Justiça Agora está no ar. No Amapá, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão na terceira fase da Operação Extunc. A repórter Fernanda Porto tem mais informações. Os mandados foram cumpridos em Macapá e Santana. A Justiça Federal determinou ainda o sequestro e a indisponibilidade dos bens dos 3 investigados, que não tiveram os nomes revelados. As investigações do Ministério Público Federal buscam desarticular um esquema de desvio de recursos do INSS. A estimativa é que a organização criminosa desviou mais de 12 milhões de reais dos cofres públicos. O Superior Tribunal de Justiça modificou um acórdão sobre herança. O STJ decidiu que deve prevalecer o valor no momento do bem doado e não o valor atualizado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia decidido que o valor atualizado de um imóvel doado aos herdeiros deveria ser considerado na hora da partilha, mas o Superior Tribunal de Justiça determinou que deve prevalecer o critério objetivo do valor certo ou estimado do bem no momento em que foi doado aos herdeiros. No caso analisado pela terceira turma aqui do STJ, um terreno no valor de R$100 mil foi vendido a uma construtora. Um ano depois, os donos do lote cederam crédito pela venda aos únicos herdeiros na época. Em 2000, a empresa, para quitar o crédito da venda, consentiu à parte dos herdeiros a escritura de 2 apartamentos e 3 boxes erguidos no terreno. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou a necessidade de instituir um critério objetivo que não sofra a influência de elementos externos, seja de natureza econômica, temporal ou mercadológica. E se esses elementos, porventura existirem, devem ser experimentados exclusivamente pelo donatário, não impactando o acertamento igualitário da herança. A ministra explicou ainda que a finalidade da colação é igualar as legítimas e que a razão desse instituto é impossibilitar que um dos herdeiros esteja em desvantagem em relação aos demais, salvaguardando o direito concedido a todos. E em Minas Gerais, um supervisor de estágio não conseguiu o direito de ser remunerado como professor. Apesar da nova lei do estágio garantir esse direito, o contrato questionado por ele na Justiça é anterior à promulgação das normas. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais negou o pedido de pagamento das diferenças salariais feito pelo supervisor de estágio da Fundação Presidente Antônio Carlos. Na reclamação trabalhista, o profissional questionou o contrato de trabalho com a instituição em vigor entre março de 2004 e outubro de 2007. Nesse período, apesar de ter sido admitido para a área administrativa, ele alegou ter supervisionado estagiários. Por isso, pediu o pagamento de diferenças salariais, ou seja, a remuneração da hora-aula de professor. O pedido do profissional foi feito com base na mudança promovida pela Lei do Estágio, que entrou em vigor em 2008. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 11.788 preconiza que o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do processo na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, esclareceu que a Justiça do Trabalho tem entendido que a supervisão do estágio está inserida no exercício da docência. No entanto, o caso em questão é anterior à vigência da lei atual. Assim, o relator negou o pedido do supervisor de estágio por falta de previsão legal na época em que o contrato de trabalho estava em vigor. A decisão foi unânime. O Justiça Agora fica por aqui. Você confere outras notícias do Poder Judiciário logo mais à 1 da tarde no Jornal da Justiça, primeira edição. Até lá.